mais um Jornal Natural. Você já deve ter escutado que os homens vieram do macaco, ou até mesmo que os homens e os macacos têm algum parentesco? Conversamos com o professor Dedé Garrafinha, da Universidade Estadual de Campinas, para entender um pouco mais sobre sistemática filogenética, a ciência que estuda essas relações de parentesco. É com você, Thaís. Você já se perguntou por que gatos são tão parecidos com tigres, lobos com cachorros e até mesmo nós, seres humanos com os macacos? Essas similaridades não são puramente coincidências. Isso ocorre porque nós temos certo grau de parentesco com esses animais. Estamos hoje na Universidade Estadual de Campinas para conversar com o professor doutor Dedé Garrafinha, que vai explicar um pouco pra gente sobre a ciência que estuda essas relações. Bom dia, professor. Você pode explicar pra gente como que funciona o estudo dessas relações? Bom dia. As relações de parentesco entre os seres vivos é estudada pela sistemática filogenética, que nasceu da necessidade do ser humano em classificar os seres vivos. Ao longo da história, essa classificação foi feita de diversas formas, utilizando de diferentes metodologias, sendo que em muitas delas nem se consideravam o aspecto evolutivo. Por muito tempo, considerava apenas as características morfológicas. Porém, com o desenvolvimento da ciência, atualmente considera-se também as características moleculares para fazer essa classificação. A sistemática, ela divide os seres vivos em grupos de acordo com o seu grau de parentesco. E como ocorre essa divisão de grupos? Existe o que a gente chama de grupo monofilético, que é um grupo onde todos esses indivíduos, além de compartilharem um ancestral em comum, eles também compartilham uma sinapomorfia. Essa sinapomorfia é uma característica que todo grupo possui em comum. Além disso, também existe diferentes graus de parentesco entre grupos. Por exemplo, você e seus irmãos em relação aos seus primos. Seus primos, eles não descendem dos seus pais, porém eles compartilham com você um ancestral em comum, que no caso são os seus avós, formando grupos irmãos. Muito obrigada pela participação, professor. Ficamos por aqui. Bom dia, telespectador! O tema do programa de hoje é Não Me Considera Mais Irmão. Estamos aqui hoje com o Sauropodomorfa. Palmas, palmas! Ele veio diretamente do Triássico para contar um pouquinho da sua história pra gente. O que aconteceu foi o seguinte, eu e o Terópito éramos muito parceiros mesmo, a gente era tipo irmão, sabe? A gente tinha até um grupo no WhatsApp lá que chamava Saurísticos, mas aí colou uns manos lá da quebrada de Cambridge, um tal de Matheus, um David, um Paulo, e vieram com umas ideias tortas por cima do Terópito, sabe? Dizendo que tinha nada a ver ele ficar andando comigo, que ele tinha mais a ver com os ornitísticos, porque todos eles tinham uma crista de inserção muscular no topo do osso da coxa e também porque o formato de alguns ossos do crânio, tipo o maxilar, era parecido, sabe? Falaram também que tinha umas penas filamentosas. 21 sinapomorfia, mano, acredita? Depois disso ele ficou estranho, começou a se afastar, saiu do nosso grupo, fica chamando ornitisca de irmão. Fiquei até sabendo que os caras lá já tem outro grupo de WhatsApp, os ornitocélidas, mas esse ingrato não lembra do nosso osso público virado pra baixo e pra frente que manteve a gente unido todo esse tempo, sabe? Você é louco. Você é um invejoso. É isso que você é. Um invejoso. Você fica na sua aí, mano. Pô, galera, fica suave. E eu adoro falar do ômega 3 Top Term, gente, que este aqui é o legítimo ômega 3. Você sabe, Cristina, todo mundo que toma fala a mesma coisa. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but the genes.